Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje em mais um LigaCast. Muito prazer receber vocês aqui novamente. Eu sou Rafael Fiuza, sou um dos GEDs aqui da Liga, conduzo a nossa estratégia de expansão para a América Latina e também um dos nossos produtos, que é o Open Liga. Hoje eu estou tendo o prazer de receber o Luiz Marcolino, da Sem Parar. Marcolino, prazer. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Imagina. Geralmente eu começo pedindo para que o nosso convidado, a nossa convidada se apresente para quem está nos assistindo. Então, por favor, o microfone é seu. Boa, prazer estar aqui, né, ter a oportunidade de bater papo aí com vocês. A gente iniciou uma parceria bacana com a Liga nesse ano, fizemos aí um programa super relevante dentro do Sem Parar. Né? Eu sou, acho que como você já apresentou, o Luiz, sou gerente do Transformation Office do Sem Parar B2C. Eu estou no Sem Parar há 1 ano e 8 meses, então quase completando aí 2 anos, né, que parecem mais, na verdade. É uma dinâmica super intensa, né, um negócio que está passando aí por um processo super interessante de renovação e tenho a oportunidade aí de estar nessa cadeira que tem aí me desafiado, tem me trazido uma série de ensinamentos. Então estou super contente, né, de estar falando aqui com vocês de inovação, que é uma parte do escopo do que eu acabo cuidando lá no Sem Parar. Eu vim de um business de adquirência, fiquei por 11 anos na empresa que eu trabalhava antes, então foi uma movimentação importante na minha carreira. Estou super contente de estar falando aqui de inovação, de estar aprendendo também com todo esse processo e de contar com vocês aqui, de ter a oportunidade de conversar sobre o que a gente está fazendo aí juntos, né? Não é só o Sem Parar, né? O Sem Parar e a Liga dentro desse processo de inovação. Muito bom, muito legal. De fato, acho que vocês vêm conduzindo diferentes iniciativas, né, de inovação, Marcolino. Aqui com a Liga, o Inova Sem Parar é um exemplo de uma dessas iniciativas, né, com a aproximação de vocês com o ecossistema de startups e promover todo esse engajamento que a gente sabe que tem um valor muito grande, principalmente não só no desenvolvimento de cultura, de inovação e de fomento aos novos negócios, eventuais novos negócios dentro da Sem Parar, mas também o desenvolvimento do próprio ecossistema empreendedor do Brasil. Sim. Né? E acho que é muito legal que vocês também vestem esse chapéu aí de alguém que motiva e incentiva esse ecossistema. Falando um pouquinho do Inova Sem Parar, acho que a gente teve alguns cases legais lá, né, que rodaram com as startups. Daqui a pouco a gente pode, inclusive, chegar neles. Mas queria que você comentasse um pouco esse momento que vocês estão agora, né, como que foi esse primeiro ciclo, qual é a tua percepção em cima dos últimos meses, né, tanto relacionado ao Inova Sem Parar, como também com outras iniciativas de inovação que vocês vêm conduzindo internamente. Bacana, não? Uma pergunta boa, porque o Inova Sem Parar, na verdade, ele é uma iniciativa dentro de um programa que a gente chama de transformação digital, né? Então, acho que transformação digital já está longe de ser um processo novo, né, para as corporações, mas o Sem Parar também tem, né, uma estrutura que olha para toda essa parte de digital, né? E falar de inovação aberta veio plugada dentro desse programa, né? E a gente criou o programa o Inova Sem Parar e iniciou esse processo para, né, captar, encontrar aí bons parceiros, boas startups para fazer negócio, né? Quando a gente bolou a estratégia do programa, a gente tinha uma preocupação muito grande do Inova Sem Parar ser um programa de resultado, né? Que trouxesse efetivamente negócio, que fosse benéfico ou para os nossos clientes, ou para os nossos colaboradores, gerasse engajamento interno para a gente transformar a inovação em negócio, né? Era a nossa preocupação inicial, assim, do programa. A gente fez, né, esse processo de aceleração que iniciou nesse ano e a gente, né, já encerrou as POCs. Agora a gente está com, né, os parceiros em produção, né, são parceiros que estão trabalhando já com a gente desde quando a gente validou as provas de conceito, e a ideia é que a gente consiga expandir, né? Então a gente nasceu com o objetivo de entrar, né, na verdade entrar não, né, de se aproximar mais desse ecossistema com uma estrutura, com governança, com todo um processo bem montado, suportado por esse programa de transformação digital, que ajuda bastante, né, de ter uma estrutura bem montada, ter suporte executivo, tá no radar. A famosa caixinha de ferramenta de inovação, né? Exato. Vocês acabam fazendo uso de diferentes ferramentas para promover
um tema maior, né? Tanto olhando internamente quanto olhando abertamente junto ao ecossistema. Exato, e dar a cara pro programa, né? Envolver as pessoas, fazer com que a gente tivesse um parceiro com a robustez como vocês, encontrar boas startups, ter uma estratégia de inovação linkada com a estratégia do negócio, fez com que esse primeiro batch que a gente rodou e, né, encerrou o batch agora e está num processo agora de crescimento junto com essas startups, fosse super bem sucedido na nossa visão, né? De novo, a preocupação número 1 que a gente tinha era de que não fosse um programa só inovação para fazer marketing, fazer mídia, né? A gente queria encontrar empresas que tivessem um fit bacana com a gente, que gerasse negócio, né? Que a gente conseguisse trazer benefícios para a nossa base, enfim, crescer de alguma maneira que fosse sustentada para a gente seguir em frente. Acho que a gente conseguiu alcançar dentro desse processo. Muito bom. Vou destacar uns pontos que você trouxe aqui durante a sua fala, Marcolino, que é muito relevante, principalmente para quem está nos assistindo e que faz parte de grandes empresas ou que toca uma área de inovação dentro de uma grande empresa, que é o seguinte. Você comentou, né, que as hipóteses foram validadas durante a POC e agora está evoluindo para um processo para a produção, né, o rollout ali daquele projeto. E por que isso é importante? Porque muitas empresas se aproximam do ecossistema de startups e buscam se conectar com startups sem ter feito necessariamente um trabalho prévio, que é levantar as hipóteses e potenciais métricas de sucesso dos pilotos com aquelas startups. Isso é muito importante, porque na medida que a startup se conecta com vocês, a startup escolhe trabalhar com vocês em detrimento de outros parceiros que eventualmente também estariam nessa disputa, eu diria assim. Sem dúvida. Né? E olhando então para esses casos que vocês conseguiram testar e estão conseguindo aproveitar junto a essas startups, para onde que o Inova Sem Parar olhou durante o programa? Né? Vocês procuraram pincelar, foi mais eficiência operacional, foi mais novo serviço, um novo negócio? Qual foi a estratégia de vocês em cima do programa Inova Sem Parar? Boa, ótima pergunta. A gente montou, né, o programa, esse primeiro batch, na verdade, pensando em geração de negócio. Então foram temas de negócio mesmo. Então a gente tem dentro da nossa estrutura, dentro do plano estratégico do Sem Parar, alguns pilares, e a gente tinha uma hipótese clara de linkar o programa de inovação com um desses pilares. Então isso já é um ponto importante, assim, né? O Inova Sem Parar, ele não nasceu numa pista isolada, assim, né? O que eu quero dizer, assim, ele não nasceu desconectado com a estratégia do Sem Parar. Ele criou uma conexão com o tema de estratégia, que isso é um fator de sucesso pro programa ser bem sucedido, né? Porque você, linkando com alguma coisa que é prioritária para você garante que você tenha estrutura, você tem time, você tem, né, investimento para fazer. Então, assim, você consegue fazer com que o programa entre no dia a dia, né? Você não ficar brigando por prioridade para aquilo, né? Naturalmente você faz as escolhas, mas ele entra dentro de uma esteira que existe. Então esse foi um fator importante. Então a gente priorizou temas de negócio. Então a gente tinha dores que a gente queria, né, avançar, a gente tinha hipóteses que a gente já tinha, né, suspeitas de que teria um potencial negócio, e a gente criou desafios associados a isso. Mas, né, o bacana do programa de inovação é quando a gente foi fazer o primeiro, assim, você pensa, eu vou montar um desafio. Não é legal você nem ser tão aberto, né, deixar sem nenhum tipo de guarda-rail, mas você também não ser muito específico, porque acho que o bacana do programa de aceleração, de você abrir, é porque você recebe empresas, você recebe empreendedores que enxergam potenciais em coisas que você não enxerga. Estimular um pouco a criatividade também dentro do processo. Exato, então, né? Assim, você abre a boca ali do funil, mas assim, você também não pode fazer um negócio muito genérico. Então a gente recortou bem nesse sentido e a gente acabou selecionando 4 startups. A nossa estratégia foi buscar empresas que a gente já tinha, 3 delas, a gente linkou com um processo e com um pilar estratégico que a gente já tinha profundidade, uma dinâmica já mais bem estabelecida, e a gente pegou uma delas para fazer uma coisa mais disruptiva, assim, para um modelo de negócio que a gente não tinha ainda tanta validação, tanta experiência. Então, acho que esse balanço, assim, também, né, a gente fez um processo de aceleração com 4, mas a gente escolheu 3 numa zona mais segura, mais conhecida, mais confortável,
e uma startup pra gente também testar mais, assim, sabe? Dar uma... E se abrir um pouco mais, talvez, ao risco também, que é inerente ao processo. Exato, porque eu acho que, né, pensando na nossa experiência, né, uma empresa que é líder do mercado, uma empresa que é uma empresa que preza pela experiência, né, a experiência é base do nosso negócio, né, o Sem Parar é uma empresa de tecnologia, mas uma empresa de experiência. A experiência que o Sem Parar oferece nas razões de uso que ele está é o nosso diferencial, né, assim, a gente se orgulha muito desse DNA. Então, a gente pegou essas 3 empresas para uma zona mais conhecida e que a gente sabia que tinha um potencial de fazer negócio de forma mais assertiva e uma mais para a gente conhecer. Então, acho que o balanço dessa escolha, ela é importante para as corporações. Eu acho que é outra, né, eu falei de um pilar que eu acho que foi uma chave de sucesso, esse eu acho que é a outra chave do sucesso, assim, do programa de inovação. É você fazer também, porque para a empresa, né, é muito legal fazer inovação, fazer coisas que são diferentes e, né, falar de novas tecnologias e para outros mercados, mas a gente quer mesmo ter resultado, né? A gente quer um programa de inovação que se torne palpável, que cresça, que evolua. Então, o balanço desse portfólio te dá essa, né, te dá essa direção. Então, essas 3 a gente conseguiu botar para rodar né, plugando com o que a gente já tinha e gerando negócio, e uma a gente está aprendendo ainda, está testando mais, e aí isso gera satisfação tanto para os executivos, né, para o corpo que consegue ver o programa tendo resultados tangíveis, quanto para a gente também se desafiar a aprender coisas novas, totalmente novas. Muito legal. Daqui a pouco eu vou te pedir uma licença poética e vou fazer um resumo para quem está nos assistindo, porque você está trazendo um monte de dica prática e que surgem constantemente, às vezes, algumas palestras ou painéis que a gente participa e ajuda muito a pessoa que toca inovação em grandes corporações. Mas daqui a pouco a gente chega lá, eu queria aproveitar um gancho em cima da tua última resposta, só para entender um pouco mais quais foram, ou o que você puder pincelar, claro, os critérios de avaliação para definir se um desafio é interessante, se há um interesse em um determinado desafio em avançar como tema ou como oportunidade para um programa como Inova Sem Parar, né, para a gente buscar startups no ecossistema e plugar com a Sem Parar, ou se um desafio ele não faz sentido seguir para frente. Você comentou um dos principais critérios que é ele ter alinhamento com a estratégia da empresa. Então esse é um principal critério, né? Ele tem que estar linkado com a estratégia, porque aí você consegue ter uma força maior. Você comentou também sobre a questão de olhar e trazer startups mais linkadas ao core, né? Ou ao hoje, ao H1, se a gente for lembrar da matriz de ambição de inovação, e outra olhando mais para frente. Então você até comentou o segundo critério, que é do potencial de inovação, né? Do desafio. Outros critérios surgiram nesse processo de vocês de selecionar e priorizar desafios? No processo de priorizar os desafios, nem tanto. Eu acho que acaba surgindo mais um momento de você priorizar as startups, né? Porque assim, se a gente falar do programa do Inova, que é a nossa base aqui, até da nossa conversa, o motivo de eu estar aqui, acho que é o Inova Sem Parar, a gente teve, né, para um primeiro programa, a gente teve 250 startups que se inscreveram. E a gente abriu 5 desafios e selecionou 4 startups. Então a gente fez ali bastante empresa interessante, interessada em participar e desenvolver algum tipo de projeto com a gente. Então, a gente, quando pensou nesses desafios, foram desafios que a gente endereçava dores do negócio. Entendeu? Então, a gente propôs temas que tinham relacionamento com alguma questão do business mesmo. Foi um bet voltado para negócio. Não teve desafio pensando em eficiência operacional. Eficiência operacional. Vocês não olharam para isso? Não olhamos para isso via iniciativa de engajamento com startups. Isso. Via aceleração, não. Perfeito. Tá? Então perfeito. A gente queria desenvolver modelos de negócio que pudessem trazer algum tipo de vantagem para nós. Legal. Tá? Então essa foi a consideração. Mas no momento de selecionar as startups, a gente conversou com muita gente bacana, né? O funil de vocês mesmo, o processo vai fazendo um funil natural das startups, mas você passa por um processo final, vocês conhecem super bem, de, né, entrevistar, bater papo com muita gente. Então, você fica... Eu me vi assim em 2 momentos. Um em querer
conversar de acelerar ou de fazer negócio com muito mais gente do que só as 4 que a gente encontrou. A gente encontrou muita gente boa, né? Isso surpreendeu positivamente, sim, muito empreendedor, muita empresa bacana, com oportunidade, mas também faz com que você, né, priorize efetivamente o que você acredita que tem maior chance de ter potencial. Então o que a gente usou foi, a empresa tinha um fit de cultura parecido com a nossa, por mais que a gente está falando de uma corporação do tamanho do Sem Parar, e startups têm um tamanho muito menor. Mas a gente avaliou empresas que têm um compromisso real, por exemplo, com não é a qualidade, né? Mas empresas que têm uma visão direta em relação à percepção do cliente, assim, empresas que priorizam a qualidade do serviço, empresas que têm um NPS alto. A gente considerou isso, então foi prático para a gente Legal, isso foi tipo um dos critérios de avaliação de vocês para as startups. Para as startups. Então, assim, a gente fala muito de foco no cliente, mas se a gente não aplica isso nos nossos processos decisórios, a gente né, acaba derrapando, né? E isso foi um dos critérios que a gente usou. A gente conversou com os empreendedores, né? Ter um grupo de empreendedores que domine o negócio, né? Porque é difícil de você julgar em 2, 3 conversas com as pessoas, né? É difícil de você tomar uma decisão, mas né, os empreendedores que tinham mais domínio sobre o negócio deles, demonstraram mais conhecimento sobre as reais oportunidades que eles podiam fazer com Sem Parar, foi outro critério, né? Porque você vai conversando e as pessoas às vezes têm uma ideia, né, do que elas podem fazer, mas pensando do lado do empreendedor, que pode, né, num relacionamento, num contrato que ele venha fechar com uma grande corporação, ele pode mudar o business, né, o tamanho da empresa dele com base em um contrato. Com certeza. Então a gente buscou muito mais empresas que tinham a visão da ideia do que eles precisavam construir com a gente, do que só as empresas que enxergavam o Sem Parar como uma oportunidade de fazer ser um fornecedor. Ser um fornecedor de lá. Entendeu? Então, legal. Todos esses empreendedores que trabalharam com a gente no Inova têm muito esse perfil. E a vantagem de fazer a prova de conceito com eles é também de se conhecerem além das 2, 3 reuniões, né, sem dúvida. Né, de conhecimento inicial ali, né, e de avaliar se faz sentido esse relacionamento vir a ser um relacionamento mais duradouro. Sem dúvida. E acho que para a corporação, assim, para a gente, assim, eu falo do Inova, né, eu sou responsável pelo TO, mas a gente teve envolvimento de time de produtos, a gente teve envolvimento de time de UX, a gente teve envolvimento de time de marketing, muito envolvimento de TI, né, que abraçou o programa junto com a gente, time de soluções, enfim, time de operações, enfim, praticamente todas as áreas se envolveram dentro do programa. E a gente também acaba fazendo algumas reflexões, porque o programa de inovação ele não pode ser um programa só de aprendizado, né? É um programa de negócio, é um programa de resultado, de relacionamento de 2 empresas para gerar algum resultado prático. Mas a gente também usou o programa de inovação para algumas reflexões, que eu acho que também é importante para as empresas, né? Você vê startups, a gente, né, uma das startups que a gente tinha em torno de 15 funcionários. E assim, né, eles têm diversos clientes, têm processos obviamente mais simplificados pelo tamanho, mas você vê como com a escassez de pessoas, como as empresas fazem tanto. Então gera uma reflexão de você como uma corporação que tem, né, tem bastante gente, tem dinheiro, tem tudo e assim, te cria algumas reflexões que são importantes também para a própria corporação reavaliar a maneira como ela faz ou o que ela pode alterar. Então esse processo também fez parte, assim, da gente olhar para a nossa cultura e falar, né, o que a gente pode absorver de uma cultura de uma startup que a gente lidou com eles por 4 meses para a nossa realidade. Legal. Então, como resultado, assim, né, tem não só a questão dos projetos estarem evoluindo para uma etapa de produção, né, uma etapa de rollout junto com vocês, mas também uma reflexão interna que vocês começam a fazer a partir do momento que se conectam com empreendedoras e empreendedores que estão conduzindo essas startups, né? Sem dúvida, Isso é muito interessante. E é muito legal quando você comenta que outras áreas foram envolvidas também nesse processo, porque outro ponto que a gente tenta sinalizar muito para as empresas que participam aqui da rede da Liga é que essas iniciativas de inovação e inovação aberta, elas não devem ser concentradas na área de inovação, né? A área de inovação ela é uma viabilizadora
do processo como um todo, mas Exato. sem essas outras áreas, o processo ele acaba não fluindo. Ou talvez ele flua durante um curto período de tempo, mas concentrado em poucas pessoas ou concentrado numa única área que seria de inovação. Sem dúvida, acho que essa é uma preocupação que tem que ter mesmo, né? A gente não queria ser enxergado como o grupinho da inovação, lá, a turma do... Sim. Não, assim, foi um trabalho de verdade, assim, né? Não tenho... tenho, na verdade, o orgulho de ter conseguido juntar tanta gente boa, né? O time do Sem Parar é um time que genuinamente se envolve, assim, é uma das coisas que... eu que vim de outra empresa, de outro mercado, assim, vejo como isso é forte, assim, na cooperação das pessoas e o fato de abraçar um programa novo, né? Porque a gente sempre vai tendo ideias, vai colocando, né, novos projetos, novas coisas, mas, né, todo mundo tem a sua disciplina core, tem o seu, né, a sua responsabilidade, e a turma toda abraçou o programa, se comprometeu, foi atrás, resolveu, a gente abriu exceções, fez o que era possível para que o programa desse certo. Então, assim, foi um aprendizado, né? Foi uma dinâmica assim, de disciplina mesmo, sabe, cumprir todas as etapas e também de buscar o resultado, sabe, de não tratar o programa de inovação de se der certo, deu certo. Não, sabe, tem que ser ambicioso no negócio, sabe, de cara, vou fazer dar certo, vou, né, atingir o primeiro resultado, vou pro próximo, né, agora validei minha tese e agora eu vou expandir, entendeu? Eu acho que a disciplina é uma das palavras que eu também considero chave, assim, pro processo de inovação, porque é muito fácil você, sabe, né, não é a licença poética, né, só pelo fato de ser inovação, você tem a licença poética de, se não der certo... Tudo bem, né? Mas cara, é achar as alternativas para dar certo, sabe? Muito bom, muito bom. Eu vou agora te pedir aquela pausa e fazer uma licença poética aqui, né, em cima da nossa conversa e trazer algumas dicas e boas práticas que você trouxe. E acho que vale a pena fazer um resumo para quem está assistindo. E aí você me complementa se eu tiver esquecido alguma coisa, mas eu vou começar com a tua fala sobre o momento de definir o que vai ser desafio, o tema ou oportunidade para o programa, que é linkar com a estratégia da empresa e avaliar o quanto que aquilo está envolvido em eficiência operacional, quanto está envolvido em novos negócios ou algo que é mais disruptivo. No caso de vocês fizeram a opção de não olhar para a eficiência operacional via Inova Sem Parar, Exato. E sim olhar para, de 4 startups, trazer 3, ou seja, 75% do esforço voltado ali para o que a gente chama de H1, né, olhando para novos negócios, core, novos produtos, e 25% do esforço olhando mais para o H2, uma solução um pouco mais disruptiva dentro do programa. E que os aprendizados são diferentes. Sem dúvida. Os resultados serão diferentes, né? Para essas 3 que estão no H1, vocês olham com o objetivo maior de fato, promover novas interações com o consumidor de vocês. E aquela outra que é mais disruptiva, vocês olham muito mais numa perspectiva de aprender o que está rolando, aprender alguma coisa nova e que eventualmente pode vir a fazer parte, né, do Inova Sem Parar, do Sem Parar como um todo. Um outro ponto legal que você comentou e que é um comentário muito rico esse que você trouxe, diz respeito ao critério de avaliação da startup. O que vocês consideram relevante ao avaliar se uma startup é uma eventual boa parceira para o Sem Parar via programa Inova Sem Parar, que foi o seguinte: eu preciso, no caso de vocês, né, eu preciso me conectar com empreendedores ou empreendedoras que estão a fim de aprender comigo, que não estão me olhando como um cliente, né, e que entendem que a tecnologia deles pode ser melhorada a partir do momento que se pluga aqui com Sem Parar. E também a junção de valores, porque vocês têm uma força muito grande de Customer Experience, né? E não faz sentido conectar com startups que não tenham esse mesmo valor que vocês. É isso. É o tal do match, né? Como a gente fala aqui, encontrar startups é uma primeira etapa do processo. Total. Você falou, a gente viu 250 no início. Exato. Mas o match ele acontece quando eu tenho diferentes elementos combinados, diferentes critérios combinados, contexto da corporação com o contexto da startup, para aí sim juntar esses dois atores. Né, Marcolino? Exatamente isso que você falou, assim, né? E no processo você também ir ajustando, assim, né? Porque, por mais que você faça um processo super elaborado de seleção,
Cara, é natural que tenham aparas aí para você fazer durante a execução, né? Então, a gente, né, fez, no final das contas, assim, é o relacionamento para gerar negócio de duas empresas com culturas, tamanhos, processos totalmente diferentes. Então, a gente, ao longo do caminho, foi validando, né? Tiveram as nossas diferenças, tiveram as coisas que a gente discordou, mas, assim, acho que ter essa perspectiva de, né, de não tratar a startup como um fornecedor comum, não que isso seja bom ou ruim, mas é diferente, entendeu? É uma estratégia. É uma estratégia diferente, né? De você abrir exceções, de você também, sabe, confiar no empreendedor, confiar no sentido de, assim, de, sabe, a gente teve uma relação com as startups que a gente fez o processo de aceleração muito transparente, assim, teve, assim, a gente abriu, né, informações, discutiu temas que, né, que normalmente talvez não fossem discutidos com qualquer player aí que a gente tivesse envolvimento. Então, tem uma perspectiva, e eu acho que ter o programa de inovação ajuda nesse sentido, entendeu? Porque né, a gente tava pensando assim, encontrar boas startups, a gente consegue, cara, né, faz uma busca ativa, conversa com algum colega e a gente encontra boas startups para trabalhar, mas ter o programa com a estrutura, com a disciplina, com governança, faz com que você automaticamente, a empresa automaticamente quebre algumas pedras, entendeu? Acho que esse é o bacana de ter a estrutura de um programa, sabe? Com certeza. Isso faz com que você ajuste a rota mais do que fazer, né, tipo, by yourself, assim. Sim, então sim. tem... E com isso vocês vão construindo também a reputação de vocês no ecossistema. Sem dúvida. A gente comentou ainda agora no início do nosso papo que as startups também escolhem com que elas querem trabalhar. Sem dúvida. Né? Então, construir essa reputação daqui a pouco faz com que as startups escolham vocês organicamente. E tenho certeza que os resultados que vocês estão colhendo do programa vai ajudar nesse posicionamento. Isso é muito relevante. E, Marcolino, você comentou sobre a importância, né, da governança do processo como um todo, da relação de confiança que foi construído junto com as startups. E a Liga estava aí nesse meio tempo ajudando a conectar esses dois mundos, tanto no momento de encontrar, de compreender os desafios, depois de encontrar as startups e também auxiliar na governança dos projetos. Como que foi essa experiência com a Liga e quais foram os principais aprendizados assim, que você entende que surgiram dentro do processo do Inova? Foi, assim, super bacana, assim, né, vocês foram parceiros, assim, desde o início, né, então tem um trabalho muito forte da Liga, assim, de hunting mesmo, né, de encontrar, então vocês facilitam, né, das 250 para chegar em 4, cara, assim, é muito esforço, né, muita conversa, muito alinhamento, a Liga faz um trabalho de entendimento junto com a corporação e vai filtrando isso, então... Primeira relação de, né, tem que ter um bom relacionamento, uma comunicação adequada e a Liga tem que naturalmente absorver o desafio que a corporação quer colocar para ele, porque uma parte do processo a Liga, né, intermedia exatamente esse funil, até chegar no Pitch Day, né, que a gente fez com 15 startups e depois escolheu as 4. A Liga faz um filtro grande, então se tem um desalinhamento ou uma comunicação mal conectada entre a corporação e a Liga, a gente perde bons projetos, boas startups que a gente poderia se relacionar. Então vocês facilitam demais esse processo, assim, né, de troca, então a gente interagiu aí, assim, então até aproveitar aqui o canal de agradecer novamente, né, o Telmo e a turma que ajudaram a gente, assim, super prestativos, interessados, engajados, mandavam coisa no LinkedIn, puta, havia uma oportunidade aqui, quero dar uma olhada, então assim, a galera mergulha mesmo, assim, isso é bacana, assim. O Telmo é sensacional. O Telmo é um cara super, super bacana, assim, então foi primeiro essa etapa, assim, no hunting lá com eles, assim, foi super legal. E na dinâmica do projeto mesmo, né, quando a gente inicia a aceleração, né, tem uma gestora que fica, né, no nosso caso foi uma gestora que ficou com a gente durante o processo e, assim, qual foi a minha conclusão, assim, da Liga?
né? A Liga não é uma consultoria, né? Porque é difícil também eu fico tentando olhar do outro lado, né? Assim, a Liga não entra diretamente no business e fica recomendando, faz isso, puta, pivota pra cá, tenta um teste desse jeito. Mas a Liga garante que o processo aconteça, né? E assim, eu que sou uma pessoa que trabalhei a minha vida inteira, assim, toda a minha formação, tanto, né, profissional quanto até acadêmica, tem relação com gerenciamento de projetos. Então, eu realmente acredito em que organização, que processo, que começo, meio e fim facilitam na geração de resultado. Tipo, né, eu aplico isso para todos os tipos de trabalho que eu me envolvo. São pilares que eu considero fundamentais, né? Organização, estrutura. Então, a Liga traz isso. Entendeu? Então, ela põe os guardrails para que você consiga chegar no final do processo. Então, durante o processo de estruturação da POC, cara, as ideias vão, né? Tem todo tipo de ideia. Então, só que, cara, a Liga garante que aquilo vai durar 3 meses. Entendeu? Para você não viajar demais, não fazer algo muito poder ter algum resultado concreto no final ali. Exato. Então, assim, ajuda no processo. A Liga ajuda no processo de comunicação com a startup. Quando tem as diferenças, tem os atritos que acontece, a Liga intermedia, entendeu? Então, faz esse processo. Então, acho que para mim, esse foi o diferencial, assim. Então, como eu disse, né, uma coisa que eu acredito muito que funciona, que é essa disciplina, organização e estrutura, a Liga entrega isso. Legal. Pô, é muito bom ouvir isso. Entendeu? Um feedback ao vivo aí é sempre um feedback bom, principalmente. É sempre muito positivo, né? E o time cada vez realmente vai se especializando, como foi o caso do Thelma, a Fernanda, que acompanhou o Inova, então muito, muito legal, Marcolino. E como todo bate-papo, né, e principalmente os melhores, o tempo passa voando, o tempo passa rápido mesmo. Eu queria te pedir para você só fazer uma rápida fala para quem está nos assistindo, com dicas, sugestões para quem quer rodar programa com startup ou quem quer promover inovação aberta dentro de casa. O que o Marcolino tem a dizer para os nossos espectadores? Cara, eu acho que assim, olha, né, e eu falo isso assim abertamente, né, o programa de inovação, assim, o meu conhecimento sobre inovação, ele não era um conhecimento profundo, assim, eu não era um especialista de inovação, então a gente fez muita coisa aprendendo na prática mesmo. Eu acho que para um programa de inovação, né, o que a gente leva de aprendizado foi mais a questão de você conectar ele bem com o que é prioridade para a empresa, sabe, ter essa percepção, assim, para linkar com efetivamente o que a empresa quer fazer, né, conectar ele com temas que tem algum tipo de prioridade mesmo, para você ganhar força. Outro pilar é garantir o alinhamento de expectativa, né? Então, ter envolvimento dos executivos, fazer com que os executivos saibam o que vai ser feito dentro do programa, fazer com que eles se envolvam na tomada de decisão. Isso ajuda, né, a fazer com que o programa ande dentro da companhia. E a questão de disciplina, assim, para mim, inovação, o principal é a disciplina, porque é muito fácil você ter várias ideias, é muito fácil você priorizar uma série de projetos e não terminar eles, entendeu? Então, puta, a coisa não vai bem, você para e desiste. Ou, pensei uma ideia, mas não sei muito bem, para e desiste. Então, o que eu acho que assim, é a escolha, né? Tem a disciplina, né? Estabeleça as agendas, tem a governança sobre o tema, garante que você sabe onde você quer chegar, né? Importante, né, na linha de expectativa, feche bem as premissas que você tem e assim, né? E invista o tempo nisso, porque é só assim que você consegue confirmar que ou aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Então é um pouco dessa... Acho que esse é o aprendizado número 1 aí que eu destacaria. Muito bom. Que baita bate-papo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por toda a parceria, não na sua pessoa hoje aqui pelo Sem Parar, mas por todas as áreas, todas as pessoas que se envolveram no Inova Sem Parar junto com a Liga. Para vocês que estão nos assistindo, não percam os próximos episódios do LigaCast. Acompanhem o Marcolino no LinkedIn, acompanhem o Inova Sem Parar, tem entregado bastante resultado para o ecossistema. Curtam, compartilhem, ativem o sininho, todas essas coisas que vocês estão habituados e habituados a fazer aqui no YouTube. Acompanhem o LigaCast, tem bem mais coisa boa por aí. Fico por aqui e deu liga.